Enquanto você estiver pensando igual ao seu ambiente, você estará materializando a mesma vida. Isso que fala o Dr. Joe Dispenza. E é verdade. Por quê? Não é porque você está no seu ambiente que você vai ficar pensando no seu ambiente, mas se você estiver fazendo assim, se tudo que você está pensando é só aquilo que vai materializar na sua vida. É o mesmo ambiente sempre. E o que acontece? As pessoas, elas estão programadas e acostumadas a fazer as mesmas coisas todos os dias. Presta atenção. Você levanta, você acorda, levanta, aí vai para a cozinha, pega aquela xícara de café preferida sua, põe no seu café, né? Ou você levanta, vai para o banho, aí do banho você fala, bom, agora eu vou tomar meu café, aí você pega seu café, coloca o seu café, levanta, sai, pega a chave do seu carro, entra no seu carro, liga o carro, sai da garagem, tal, vai, pega o mesmo caminho, vê as mesmas coisas durante o dia, pensa as mesmas coisas, já pensa no trabalho, chega no trabalho, aperta os mesmos botões, fala as mesmas coisas, conversa com as mesmas pessoas, faz a mesma coisa o tempo todo e vai, aí você vai para o almoço, e vai para o jantar, aí você volta do trabalho, chega em casa, tira a roupa, coloca lá o sapato, vai tomar banho de novo, não sei o que, tal, vai jantar, pega a mesma coisa. E aí você liga para sua irmã ou liga para alguém, começa a conversar sobre o dia, e a pessoa fala, você fala, e no dia seguinte, aí você dorme, e aí no dia seguinte você vai, levanta e começa a fazer a mesma coisa. E no outro dia a mesma coisa, a mesma coisa. Dias, semanas, meses, anos, décadas. Não é assim? Enquanto você não começar a se reprogramar, logo que você levanta ou antes de dormir, você estará vivendo no passado. E quando você vive no passado, o que você está pensando no passado? Olha, você vai estar materializando o quê? O passado. Então, como que você vai materializar o futuro no presente se você só vive no passado? Aí o passado se torna futuro, que se torna presente, você só vive no passado. Então, o cérebro foi programado para isso. Desde criança nós somos programados para isso. Porque até os 7 anos a gente vive num estado hipnótico, a gente está em ondas alfa. De bebê, quando a gente é bebê, né, você está em ondas delta, que é aquela de 0, alguma coisa até 4 ciclos por segundo. Dos 2 anos até os 5 anos, você está em ondas teta, que é de 4 a 7. E depois, até os 7 anos, dos 5 aos 7, você vive em ondas alfas, que é de 7 a 14. Aí fecha. Aí o subconsciente fecha. Mas ali já foi programado todo um bloco de informações, todo um conjunto de informações que já está enraizado, já está programado na sua cabeça. Isso vai você fazer ser feliz, ser triste, ser sucesso, insucesso, está tudo programado. Por quem? Pela parte genética que você trouxe dos seus avós, dos seus pais, dos seus avós, da parte materna e paterna, de tudo que foi falado com você, do ambiente que você viveu, da onde você nasceu, das coisas que estavam acontecendo, tudo isso foi sendo gravado na sua cabeça, na sua mente subconsciente, foi gravado lá. E aí, é esses programas que vão rodar até o dia que você despertar e falar, poxa, mas como eu faço para mudar minha vida? Aí você vai começar a entender o que você tem que fazer para mudar a sua vida. É nesse dia, é nesse ponto que você vai então começar a entender isso. E aí a gente vai falar para vocês que existem técnicas, que existem exercícios, que é o caso do exercício alfa, que você vai fazer, onde você vai abrir o subconsciente. Se bem que a gente entra em alfa todo dia, a qualquer instante. Uns entram mais, outros entram menos. Mas é bom que você entre conscientemente. Esse é o grande segredo, porque todo mundo entra em alfa, teta, delta, todo mundo. Vai dormir, já vai entrar em ondas alfas, teta, delta, volta, teta, delta, alfa, teta, delta, até o dia seguinte que acorda e acelera e vai viver a vida em beta,
que é de 14 a 21 ciclos por segundo, que é o estado de alerta, é o estado de luta e fuga. Luta e fuga. Nesse estado, não dá para criar nada, no estado de luta e fuga. Como é que você vai criar alguma coisa sabendo que você tem que fugir do Tiranossauro Rex? Claro, aqui não tem um Tiranossauro Rex, mas tem o seu concorrente de trabalho, tem o seu chefe, tem o seu gerente, tem o dia a dia dessa correria. É uma luta, é uma fuga. Nesses momentos, não dá para você criar nada, o cérebro está fechado, a mente está bloqueada. Tem gente que consegue ficar em alfa no estado? Sim, tem, mas tem que treinar. Mas vamos falar de pessoas que estão começando. O que você tem que fazer? Entrar em estado alfa. E quando entra em estado alfa? Quando você vai dormir e quando você acabou de acordar, você está em alfa. Agora, você pode também, durante o dia, se você tiver um tempo e um lugar, né, apropriado, porque tem que ser um lugar tranquilo, onde você vai sentar, coluna erecta, né, uma cadeira confortável, mão sobre as coxas, os pés separados na altura dos ombros, se coloca numa posição como confortável, fecha os olhos, relaxa, você tem que estar num local seguro, onde você não tem interferência de ninguém, e onde você possa então fazer o exercício de relaxamento e o exercício mental, para abrir a porta do subconsciente para você conseguir então colocar lá dentro o programa que você quer. Então, você vai se sentar numa posição cômoda e confortável, vai respirar, vai inspirar lenta e profundamente pelo nariz e vai sentir o ar entrando na narina, indo batendo lá atrás na nuca, sabe? Descendo pelos seus pulmões, indo para todas as partes do seu corpo, todos os órgãos. E você imagina que é uma energia azul que vem lá do céu, azul cintilante prateada, que entra aqui pelo topo da sua cabeça e começa a te banhar com todo esse... A gente chama isso de prana. Você já ouviu falar, mas é isso que a gente chama. Essa energia é uma energia cósmica. Então, é aí que você vai começar a fazer o seu estado de relaxamento, tá? Você imagina então a sua cabeça relaxando, depois você imagina o seu pescoço, nuca e ombros relaxando, pesados, né? Vai relaxando e vai relaxando. Isso já respirou lento e profundamente 3 vezes. Aí você vai entrar, aí você vai relaxar o braço esquerdo, vai relaxar o braço direito, vai relaxar o tórax. Quando você chegar no tórax, percebe que a sua respiração ela já está calma e tranquila, você já está em outro estado. Aí você vai relaxar o abdômen, perna esquerda, coxa e perna esquerda, depois coxa e perna direita, pé esquerdo, pé direito, dedos dos pés. Pronto, você está totalmente relaxado. Aí dirija-se para o seu cérebro e relaxe o seu cérebro. Relaxe o seu cérebro, solte o seu cérebro como se fosse uma gelatina mole. Gelatina mole, bem mole e solta. Entreabra os lábios, solte o maxilar, solte a língua e relaxe. Nesse estado, você já está no estado ideal para a realização dos seus desejos. E aí você pode repetir frases como: sempre que eu entrar nesse estado, me sentirei cada vez melhor. A cada dia que passa, sinto-me cada vez mais saudável. Meus pensamentos e os meus sentimentos serão sempre positivos e eu alcançarei o que desejo. E eu já alcanço o que desejo. Faça uma frase dessa de efeito para você. Pode ser do jeito que você quer. Eu tenho a minha, falei uma aqui, mas você pode falar do seu jeito. E aí, nessa hora, vamos aprofundar esse estado, né? Esse estado de alfa. Então, você escolhe um lugar, claro, antes de fazer o exercício, né? Você escolhe um lugar onde você se sinta bem tranquilo, um lugar que você gosta, pode ser uma praia, um campo, montanhas, qualquer lugar, mas você vai para esse lugar, mas esse lugar tem que ser solitário, só você, não pode ter ninguém nesse lugar, porque ali vai ser
como se fosse o seu refúgio, vai ser como se fosse vamos falar assim, uma pista de decolagem para que você possa ir para um outro estado mental mais elevado. Então você escolhe esse lugar. Quando você estiver nesse lugar, reconheça esse lugar que você escolheu. Olhe para a direita, olhe para a esquerda, olhe para frente, olhe para trás. Sinta que aquele lugar foi preparado para você, que aquele lugar você se sente bem, é ali que você vai conseguir, então, dar o outro salto para outro lugar que você precisa ir. E aí você relaxa, você pode fazer assim, você pode fazer um relaxamento mais aprofundado. Eu vou relaxar cada vez mais, e quando eu chegar no relaxamento tal, eu vou conseguir então ficar cada vez mais relaxado. Você tem que descrever. Como é que eu posso te falar? Você pode fazer assim, na hora que você estiver nesse estado, nesse local, você pode contar, vamos falar assim, de 5 a 0. E quando você chegar em 0, você relaxa, vai relaxando, vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando. E aí você fica no estado ideal. Pronto, naquela hora você já relaxou o corpo, mente, e você está preparado para fazer então a sua tela mental, para colocar então tudo aquilo que você deseja. Aquele pensamento que você fez antes, lá no seu caderninho, que você escreveu, com todas as riquezas de detalhes. Aí você coloca aquele pensamento. Porque aí, essa é a hora que o subconsciente abre. Você está no estado alfa, onde você vai colocar conscientemente. Alfa é consciência externa e interna. Não é não ter consciência. Porque se você perder a consciência, você perde a possibilidade da programação. Então, alfa é consciente, precisa treinar. Eu prefiro fazer estado de alfa à noite. À noite eu prefiro fazer à noite. Durante o dia eu faço mais um relaxamento, mas alfa eu faço à noite. Agora, com o treino depois você pode fazer exercício alfa de dia também. Mas eu gosto de fazer à noite porque parece que o mundo tá parado, sabe? Não sei, os negócios. É porque todo mundo tá mais calmo também, né? A frequência do mundo pelo menos desse lado onde você tá mais baixa, né? Não tá aquela correria, aquela agitação, todo mundo falando, outro correndo para lá e para cá. Então eu gosto de fazer à noite. Então faz isso, procura começar a fazer isso todos os dias, ou começa a ter o hábito de fazer isso. E aí você volta de alfa. Se você estiver dormindo, se você já for para dormir, você pode fazer esse exercício na cama, mas começa a fazer sentado na cadeira no começo, para você não dormir. Porque talvez se você fizer na cama, pode ser que você durma e aí você perca. Porque quando você for dormir, você vai fazer o exercício de alfa, vai fazer o exercício dos sonhos, do sono e dos sonhos e reprogramação. E então você tem que estar consciente, porque normalmente você chega cansado em casa, cansada, aí você vai fazer isso, você pega para um deita, dorme e não faz mais nada. Passou o dia, no outro dia você levanta, dá do mesmo jeito. Então, procura não dormir. E na hora que você terminar o seu exercício, aí você fala, bom, agora eu vou dormir. Aí você pega e dorme, e reprograma e já faz. Esse é o grande segredo, você tem que fazer isso. Não é que você tem, eu estou ensinando para você como você poderá fazer para ter um benefício muito maior na sua vida. E olha, você vai reprogramar, porque o que eu falei, quando você estiver nesse estado, não é o pensamento, é o sentimento que você tem que colocar. Então coloca lá na sua tela mental, quando você estiver em alfa, os 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar. Não importa no objeto que você está querendo, se é físico, se é abstrato, se é um relacionamento, se é casa, carro, se é viagem, não importa, mas tudo que você colocar naquela descrição que você fez, coloque os 5 sentidos. Por quê? Porque o seu cérebro ele vai precisar ter todos os elementos para ele processar isso para você acontecer. Não se preocupe com o como isso vai acontecer. Então eu vou vender uma casa, porque depois eu pego o dinheiro da casa e compro aquele outro apartamento que é maior, aí eu compro o meu carro que não é assim. Não é assim. Você quer uma casa? Objetivo final a casa. Você quer um carro? Objetivo final o carro. Cor do carro, modelo, ano, seguro pago, tudo assim, tudo pronto. Como vai acontecer não é problema seu. Presta atenção nisso.
Isso é super importante. Não se preocupe com o como, só peça. Só imagine o objetivo final resolvido. E você tem que se sentir com o desejo realizado. Esse é um outro grande segredo. Na hora que você conseguir estar com o desejo realizado, saia da tela mental, vai para outro lugar, ou volta, ou dorme, mas não fica ali gastando, porque se você gastar tudo lá, não acontece aqui. Interessante, né? Pessoas que ficam, né? Pensando e não acontece. Quando você pensa e não gasta, aí você vira esquina e bate o carro, né? Não é assim que acontece? Não quero nem pensar em bater o carro. Mas você já pensou, fez uma imagem única, sozinha, deixou ela lá bonitinha, 100% de energia, bum! É isso. É desse jeito que acontece. Experimenta, faça os testes. Então, eu dei aqui para vocês hoje um pouco do que é realmente você fazer o exercício de tela mental. Procurem, quando vocês levantarem, sentirem, quando se acordar, ou antes de dormir também, procure sentir que aquilo que você quer já é verdade, já está resolvido, já é seu, já está, o carro já está na garagem, você já está com a chave do apartamento, que você tem que viver aquela emoção tem que estar dentro de você. É assim que acontece. Não é pensar, porque pensar eu posso pensar, né? Aquele filme Matrix, não sei se vocês lembram, se vocês não assistiram, assistam. Quando tá aquele menininho lá e o Neo entra no lugar, ele pega e entorta a colher. Aí o Neo olha para aquilo lá, ele pega, aí o menino fala assim, não existe a colher não existe. Aí o Neo fala assim, como não existe? Não tente dobrar a colher, ele fala, porque a colher não existe, é você que tem que se dobrar. Como a colher não existe? Como é que sou eu que tenho que dobrar? Por quê? Porque o real está aqui. Aqui a colher só vai entortar se você entortar ela aqui, senão ela não entorta. Por isso que não existe a colher. Então, pessoal, é isso. Tudo acontece primeiro aqui, mas tem que sentir. Tem que sentir. O verbo é sentir. Aquele filme, também O Segredo, a Rhonda Byrne explica como, ela explica o que você tem que fazer, né? O que é a lei da atração. Ela explica. Só que ela não explicou como fazer o exercício, como que você tem que fazer. Tem lá algumas coisas, né? Mas é o sentimento, a lei da vibração. A primeira lei é a lei da vibração. Não é a lei da atração. A lei da atração é uma lei secundária. Então, o segredo é sentir. O verbo é sentir, sabe? Verbo é palavra mais ação, tá? Isso que significa verbo. Ou seja, você começa a acionar aqui, a sentir aqui, e depois você começa a segurar aqui. É assim, sentimento, pensamento, sentimento e materialização. Pensa, sentiu, segura. Não existe tela mental que não se materialize em 28 dias. Se for bem feita, ela se materializa em 28 dias, porque é o estado mental predominante. Vai acontecer aquilo que é predominante na sua mente. Enquanto você estiver pensando igual ao seu ambiente, você estará materializando a mesma vida. O Dr. Joe Dispenza fala isso. Espero poder ter ajudado vocês. Muito obrigado. Aqui é Marco Pioli, para cima e avante. Me sigam no Instagram, se inscreva, compartilhe, mande esse vídeo para quem você ama, que as pessoas precisam saber disso, que isso muda vidas. Então, como eu falei, você pode materializar grandes maravilhas ou terríveis desastres. Cuide da sua mente e cuide dos seus sentimentos. Para cima e avante.